o vídeo 16, né, do jejum de 40 dias, eu vou falar hoje sobre por que passamos por dificuldades, por que passamos por crises tão terríveis às vezes. Por que as pessoas não podem ter uma vida sempre tranquila? Tem pessoas que passam por crises terríveis e a gente não percebe porque elas não demonstram. Então, mesmo que a vida delas está um turbilhão, elas aparentemente têm uma vida calma e sempre na mesma rotina. E outras pessoas já têm a vida em si um turbilhão. Você vê elas ora numa coisa, ora em outra coisa, ora numa cidade, ora em outra cidade, e sempre atrás de turbilhões e sempre lutando com coisas grandes. Mas o fato é que todos temos crises, e algumas grandes, outras menores. Mais cedo ou mais tarde, iremos com certeza passar por crises. Ninguém está isento. A palavra de Deus, ela vem nos falar sobre isso. Quando Deus nos fala exatamente sobre essas crises, essas dificuldades que passamos, por exemplo, em Provérbios capítulo 24, versículo 16, ele vem nos ensinar que porque o justo cai 7 vezes e se levanta. Então, levantar e cair acaba se tornando algo costumeiro para essa pessoa. Mas os ímpios tropeçam na calamidade. Isso quer dizer, eles caem e ficam ali caídos e não sabem levantar, não conseguem levantar. Então, os ímpios têm aparentemente uma vida boa, mas são ímpios. Não têm verdadeira comunhão com Deus. São joio, né? O joio, ele tem essa qualidade de vida tranquila, destruindo ali, roubando os nutrientes do trigo. Mas quando ele cai, ele cai. E aí, muitos dizem que ele pode se converter na queda. E deve se converter. Eu acredito que Cristo veio para todos, a salvação é para todos. E quando você cai e não sabe levantar, não consegue levantar, você não foi preparado pela vida, pela sua educação, de que as quedas acontecem. É aí aquela pessoa arrogante, ímpia, que nunca cai, que tudo sempre deu certo, e você percebe nas entrelinhas que ele não é verdadeiro. Ele, no final das contas, quando ele cai, ele entra numa loucura, ele não sabe levantar. Vamos pegar, por exemplo, Moisés. Né? Moisés, quando nasceu, ele já teve a primeira queda. Moisés nasceu já debaixo de um decreto de que todos os recém-nascidos deveriam ser mortos. Então, Moisés já teve a primeira queda ali, ele foi abandonado num cesto, né, em cima de um rio. Quanta coisa poderia ter acontecido com ele ali. Mas Deus tinha um plano na vida dele. E aí ele foi adotado pela filha de Faraó. Foi a segunda queda, porque ele foi criado dentro de uma educação faraônica, dentro de uma educação pagã. Mesmo que a mãe de leite era a mãe verdadeira dele, porque foi ela que se ofereceu para dar leite. E Moisés, então, não teve essa exata criação dentro dos estatutos, das regras do povo de Deus. Mas ele conhecia Deus, né? Ele sabia, porque a mãe de leite dele, em algum momento, deve ter falado para ele o que aconteceu no parto. Porque quando ele fugiu para o deserto e ficou ali 40 anos, essa foi a terceira grande queda dele, e ele ficou ali fugido, né? Ele matou um egípcio, né? Um soldado egípcio, e teve que fugir. Aí ele, assim vai indo, o povo de Deus é assim, eles vivem caindo, porque o inimigo vive tramando, com Cristo não foi diferente,
E com todos os verdadeiros escolhidos e santos, não é muito diferente. Eles vão caindo muitas vezes. Aí você olha assim, nossa, que vida difícil se for para ser crente desse jeito. Mas é que é assim. E essa pessoa vive feliz, vive em paz. Muitas vezes não toma remédio nenhum. Enquanto que outras pessoas que têm uma aparente vida boa, tem uma farmácia dentro de casa, né? Nada contra quem tem que tomar remédio, mas tem pessoas que querem aparentar, ter uma vida tranquila, mas tem um turbilhão na mente. Então, se essa pessoa realmente chega a cair, ela não sabe levantar. Ela não sabe. Então, por isso que o crente já está calejado de cair, já está calejado de levantar, né? Ele já está acostumado com isso. Porque o versículo quer dizer que o justo cai 7 vezes. O número 7 na Bíblia representa plenitude ou repetição contínua, né? Não significa exatamente apenas 7 quedas. Às vezes pode ser muito mais, né? Porque eu acho que eu já tive bem mais do que isso. Mas que o mesmo continua. Né? Então não quer dizer que de novo caiu, de novo não deu certo, de novo a porta se fechou, de novo onde eu fui não é. Então assim, mais uma queda. Então são mais lições para a vida. Deus nos preparando para algo maior. Não era ali, então tem algo melhor, maior, Deus preparando para a gente. Então a gente se prepara sempre para outras coisas. Mas que mesmo que o justo caia 7 vezes, ele não fica caído. Então é aquela pessoa que está falido, mas está dançando, pulando e glorificando a Deus. Enquanto que o ímpio cai e ele às vezes fica 10 anos remoendo. Aquelas dores, um vitimismo porque uma vez caiu. Uma vez. Tudo sempre na vida deu certo. Aí quando caiu... Isso é uma característica de ímpio, mas a gente vê acontecendo muito com pessoas que se dizem cristãos. Mas eu digo que ou eles eram joio, ou eles eram religiosos. Religiosos. Quem são os religiosos? Eu acredito que assim, hoje em dia você deveria seguir os religiosos e não Jesus, que era um rapaz novo, um homem novo, que estava ali se contrariando com o sistema religioso da época. Estava tendo vários conflitos com os religiosos. Então, se você quer seguir religiosos, você vai acabar abrindo mão de seguir os verdadeiros profetas, os verdadeiros chamados, que eles vêm realmente chamados por Deus para quebrar realmente essa religiosidade. Então, às vezes você foi enganado por religiosos e não conheceu a Deus plenamente. O jovem rico, ele teve essa oportunidade. E Jesus já propôs a primeira queda para cristão, né? Que você quer ser cristão, primeira coisa, larga tudo, né? Aí o jovem rico não quis largar tudo. Então, assim, é notório que toda pessoa que realmente é chamado, ele vai ter que abrir mão de tudo. Ele vai ter que entregar tudo. Ele vai ter que entregar realmente tudo. Eu tenho minha casa, minha família, mas não é nada meu, é tudo do Senhor. Então não é eu que vou manipular nada, eu entrego para Deus. Deus que vai fazer. Então, eu tiro esse fardo do meu ombro, tiro esse fardo das minhas costas e entrego para Deus. É Ele que vai carregar, é Ele que vai fazer. Porque não é meu. Então, aparentemente, eu vou levar quedas, porque os filhos vão decepcionar, mas é Deus tratando, porque eles também têm que aprender com as próprias quedas. Né? Então, se eles ficarem caídos muito tempo, é porque não aprenderam direito, que tem que levantar de novo, olhar para o céu e voltar para Deus, e andar, né? Então, o justo cai 7 vezes e se levanta. Né? Vamos entrar nesse tópico. E se levanta. O justo, mesmo diante de falhas, diante de tentações e dificuldades, não permanece no chão. Ele se arrepende, ou seja, ele já sabe que não é culpa de ninguém outro.
Ele se arrepende, ele busca nele mesmo e em Deus, né? Ele se arrepende, busca a Deus e segue em frente. Então a gente é tentado a fazer como Adão, né? Ah, eu comi porque ela me deu. Não. Seja autorresponsável, admita, eu comi. Porque eu quis comer mesmo. Eu vi que ela comeu, eu vi que ela estava gostando, então eu quis comer também. Pronto, eu errei, eu sei que eu errei, eu tenho decisão própria, eu não sou levado pela manada. Então, é isso, né? Então, realmente, a lei de Deus não é igual à lei dos homens, que a pessoa que é levado pela manada tem atenuantes na pena porque outro cabeça fez e a manada, então tem atenuante porque ela só estava seguindo a maré. Então, para Deus não tem atenuante na pena. Você tem que ser autorresponsável. Você está num grupo, se eles estão fazendo coisa errada, você tem que dizer, não, tô indo embora, tô fora, isso não é para mim. Porque o justo não anda na roda dos escarnecedores, não anda no conselho dos ímpios, o justo não anda. Leia Salmo primeiro. Então, o justo, ele admite que o erro foi dele, em andar com gente errada e em aceitar coisas erradas. Porque ele tem decisão e domínio próprio. Eu reino sobre a minha vida, eu decido sobre mim. Então, se eu sou levado por impulso, porque todo mundo está fazendo, é porque eu não tenho domínio de mim, né? E se eu não tenho domínio de mim, automaticamente já sou escravo de outra lei, que não é a lei de Deus, né? Porque Deus nos liberta do sistema do mundo. Mas os ímpios tropeçam na calamidade. Então, o que acontece? Diferente do justo, o ímpio não encontra forças para se levantar, porque confia em si mesmo e não em Deus. Então, a única diferença real do ímpio e do justo é que o justo realmente confia em Deus e o ímpio confiava nas suas riquezas, confiava nas suas amizades, confiava no seu jeitinho brasileiro. E aí, quando ele de verdade tropeça, tudo isso acaba. Ninguém mais fica do lado dele. Aí ele tem que olhar só para Deus. E ele acha isso um absurdo. Como assim? Caraca, isso não existe. Eu nunca vi um negócio desse. Agora é para confiar só em Deus. Como assim? E ele sentado no banco da igreja décadas e não sabia disso. Não tem experiências com Deus como acontece com o justo, né? Aplicação prática. Cair não significa ser derrotado. Mas o problema é ficar caído, ficar no chão, ficar lá, se lameando na lama lá da escravidão, do pecado e da morte, né? O justo não é perfeito, mas perseverante. Ou seja, o justo sempre sabe o ponto de chegada. O ponto de chegada é o céu, o ponto de chegada é a salvação. Mesmo caindo, levantando, olha, vamos seguir, porque a gente tem que comer, a gente tem que dormir, a gente tem que ter onde morar. Mesmo que não tenha onde morar, Deus dá um jeito, Ele providencia e vai seguindo em frente, porque Ele tem o rumo lá, o foco dele é o céu, o foco dele é Jesus, Ele não olha para os lados. Enquanto que o ímpio, ele fica querendo agradar todo mundo, ele fica querendo agradar a sociedade, ele fica querendo agradar aqueles grupos sociais que ele fazia parte, que levaram ele, inclusive, para essa ruína, né? Então, a diferença entre o justo e o ímpio não está em nunca cair, mas em como reagem quando caem. Então a gente aprende com Jó também, né? Jó, quando caiu, ele continuou glorificando a Deus. Ele não resmungou, ele não reclamou. Ele sabia que tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Se Deus tirou, se Deus te deu, é para ele, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Todos somos falhos, todos temos tendência a mais cedo ou mais tarde cair, mas a promessa de Deus é que se o buscamos, Ele nos ergue novamente. O segredo é não desistir, né?
Então, o segredo básico é nunca desistir, independente das quedas. Então, eu vejo assim que muita gente está caindo ao mesmo tempo, é um cenário aparentemente caótico. No entanto, as pessoas não foram preparadas para quedas. Com o justo, ele já está acostumado a cair, ele já está acostumado a não confiar em sistema político A ou B. Ele já sabe que o foco é Deus. Enquanto que o ímpio ainda fica se apegando a essas coisas terrenas, a esses sistemas terrenos. Então ele não sabe confiar em Deus. Então o justo tem que aprender realmente. Olha, esse caminho, né? Olha, esse caminho, ele tem que ver e analisar, né? A Bíblia mesmo nos orienta a nunca ir contra os poderes políticos. Porque se a gente for contra os poderes políticos, isso pode gerar uma perseguição política contra os cristãos. Então, se a gente estiver sempre a favor dos poderes políticos, não fazer aliança ali, andar junto, porque aí você já tomou lado. Aí quando o outro entrar, você vai ser inimigo, né? Óbvio, né? Então você não pega lado. Você simplesmente não é nem contra nem a favor. Por isso que Daniel viveu durante 3 grandes reinados, né? Foi Urei e Assuero, Nabucodonosor e Dário, né? Então, e ele não tinha lado político. Então, antes da invasão, né, quando Nabucodonosor era rei, antes de Dário invadir, ele já tinha se assegurado quem era ali do poder, quem ele poderia pegar para si e quem não, né? Então ele já sabia que Daniel era alguém que não tinha lado político. Então, era alguém que ele poderia futuramente confiar, e foi o que aconteceu. Claro, após a cova dos leões, né? Mas antes da cova dos leões, Daniel já era um governador. Então, aprendamos, né, com os ensinos da palavra, né? Se você está caído, só levante. Só siga em frente, só confie em Deus.